Ezequiel capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim: e sucedeu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, isso é Ezequiel falando, junto ao rio Quebar, os céus se abriram, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali, a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei, e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem, envolta em fogo e rodeada de esplendor. E no meio disso havia uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Volta no verso 3, por favor. A palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Sentado como você está, curve sua cabeça. Vamos fazer mais uma breve oração. Senhor, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer por essa noite especial. Nós já adoramos, já oramos, já falamos com o Senhor, já entregamos a nossa adoração. O Senhor já está falando conosco. O Senhor já está falando conosco desde o momento em que chegamos aqui. Mas agora também contamos com a tua direção por meio da palavra. Fala conosco. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Fala conosco nessa noite, que a tua palavra venha, traga direção. Senhor, que a tua palavra venha, traga esperança. Que a tua palavra venha, traga encorajamento. Que a tua palavra venha, traga correção de rota. Porque eu sei que a tua palavra é perfeita. E eu tenho convicção de que esta é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus oramos, amém. Você pode dizer amém? Estamos encerrando mais um ano. Estamos aí na iminência de mais um ano que se conclui. Muitas coisas nós conseguimos fazer, outras não. Muitas coisas saíram como esperávamos, outras melhores do que esperávamos. No entanto, é verdade que muitas coisas também não saíram, minha amiga Ayla, como nós esperávamos. Nem tudo planejado foi executado, muitas coisas que não esperávamos aconteceu, algumas frustrações pelo meio do caminho, algumas batalhas perdidas, alguns sonhos não realizados, alguns projetos frustrados. E muitos de nós vamos chegando nessa época a um mix de sentimento. Hora de gratidão, hora de remorso por não ter feito o que deveria ter feito. Hora de esperança com o novo ano. Hora de medo com o que se aproxima. Há uma série de sentimentos que nos rondam nesse período. O fato, meus amigos, é que Deus, Ele não está limitado à mudança de calendários para agir na nossa vida. Deus, porque eu sei que há uma expectativa. Há em nós, e é boa essa esperança. E eu quero falar hoje um pouco sobre esperança. Há uma esperança de que quando muda o calendário, quando chega no primeiro dia, um ano novinho em folha, Wilson, há uma esperança de que Deus comece a agir de uma forma diferente, de que as coisas comecem a convergir de uma forma diferente, nos orientar de uma forma diferente, e essa esperança é maravilhosa, nós não podemos realmente perder isso, é maravilhoso. Entretanto, o que eu quero te dizer é que o movimento do céu, ele não está preso à mudança do calendário, mudando ou não, o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. E eu acredito, irmãos, isso não é jargão não, eu acredito que ainda em 2025, Ramon, muita coisa Deus ainda vai fazer.
ainda em 2025, porque Ele está agindo. Deus não precisa de uma condição favorável, Deus não precisa de um local favorável, Deus não precisa de uma geografia específica, Deus não precisa de um ambiente específico, embora na palavra de Deus há momentos em que Deus leva em conta o lugar, a condição, a geografia, a estação. É verdade isso, mas Deus não precisa disso, Deus não depende disso. Muitos de nós podemos estar chegando agora no final do ano e dizendo: poxa, Senhor, um nó na garganta, será que vai chegar agora aí a virada e minha vida do mesmo jeito? Tantas coisas, tantos projetos, tantas ideias, tantos sonhos, tantas metas, Senhor, não tem nada para mim. Senhor, não tem uma direção, não tem uma clareza. O que é isso, Senhor? Muitos de nós podemos estar assim, nessa virada de ano. O texto que nós lemos é um texto muito especial. O texto que nós lemos é do profeta Ezequiel, um grande profeta de Deus. Profeta extraordinário, que teve visões extraordinárias, e um profeta da esperança, não apenas um profeta do juízo. O livro de Ezequiel, ele está banhado de esperança. Nós sabemos, há poucos dias eu ministrei aqui sobre Neemias, e eu ministrei sobre um momento em que a Babilônia, que era o império dominante à época, invadiu Jerusalém, destruiu o templo, queimou os muros da cidade, queimou as portas. O ano era 586 a.C. Entretanto, a história e a Bíblia nos mostra que essa invasão em 586 a.C. não foi a única invasão do rei da Babilônia. Na verdade, essa foi a terceira invasão. O rei da Babilônia, a Babilônia, melhor dizendo, ela atacou e invadiu Israel 3 vezes. Uma em 606 a.C., quando, por exemplo, Daniel e seus amigos foram levados cativos. Outra em 597, isso está descrito em 2 Reis capítulo 24. Então, em 606, a Babilônia, que era o império dominante da época, ela ataca Jerusalém e leva cativo uma série de pessoas. Na primeira leva, entre eles Daniel e seus amigos, Misael, Azarias e Ananias. E nós sabemos que os profetas, durante anos, Deus foi levantando profetas para dizer: arrependam-se e voltem para os meus caminhos, porque se vocês não se arrependerem, não se voltarem para os meus caminhos, vocês serão levados cativos. E muitos achavam que os profetas que diziam isso estavam mentindo. Por exemplo, Jeremias é contemporâneo de Ezequiel. Jeremias estava ministrando a palavra lá em Jerusalém. Daniel está no cativeiro, Ezequiel está no cativeiro, e Jeremias está lá em Jerusalém dizendo: olha, Deus vai levantar uma nação. E o povo maltratava Jeremias, não acreditava em Jeremias. Outros profetas se levantavam, falsos profetas, para dizer: não, isso é mentira, Deus tem tempo de paz. Enfim, 606, a primeira invasão. 597, a segunda invasão, na qual Ezequiel é também levado cativo para a Babilônia. E é importante a gente entender que o texto que nós lemos fala que Ezequiel era filho de sacerdote. Se puder colocar Ezequiel 1, por favor. O texto que nós lemos mostra que Ezequiel era filho de sacerdote. Ora, quem era filho de sacerdote, pode passar para o próximo verso? Para o próximo verso? Está lá, olha lá. A palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, ninguém se matriculava para ser sacerdote.
Ninguém se disponibilizava para ser sacerdote. Ninguém fazia um concurso para ser sacerdote. Sacerdote, nesse caso, vinha de uma linhagem, nós sabemos, da tribo de Levi, mais especificamente da linhagem de Arão. Então, o sacerdócio vinha dessa linhagem. E Ezequiel, ele estava sendo preparado para o sacerdócio. Quando a gente olha a história do povo de Israel e as leis que Deus definiu, especificamente sobre o sacerdócio, os levitas, enfim, aqueles que iriam trabalhar no templo, a gente pode, de forma simples, para eu não estender, mas eu tenho que fazer essa introdução para você entender o que eu quero compartilhar. Basicamente era o seguinte: o cara era de uma família específica, existiam diversos requisitos na lei para que ele se tornasse um sacerdote, requisitos de qualificação pessoal, de estatura, de não ter determinadas doenças, enfim, a lei trazia uma série de consequências. Por que a lei tinha essa preocupação com o sacerdócio? Porque o sacerdócio humano apontava para um sacerdote perfeito, o nosso sumo sacerdote, Cristo. Por isso que a lei era tão criteriosa com aqueles que iriam assumir o papel de sacerdote. Só lembrando que o sacerdote, naquela época, era aquele que se colocava entre Deus e o povo. O sacerdote era aquele que levava a Deus as causas do povo. Então ele era o mediador, vamos dizer assim. Então, na lei, por exemplo, o cara vinha de uma linhagem específica e ele era preparado para o sacerdócio ou para o exercício das funções no templo. Quando ele completava 25 anos de idade, ele era consagrado. Então ele vinha sendo preparado, ele vinha sendo ali lapidado, qualificado. Com 25 anos ele era consagrado. E ele começava a desenvolver algumas atividades. Mas, se você pega, por exemplo, Números 8, Números 4, você vai ver isso que eu estou te falando, e você vai ver que aos 30 anos, é quando o sacerdote, ou o levita mesmo, assumia definitivamente. Dos 25 até os 30 anos, havia uma preparação intensa do sacerdote. Porque você sabe que naquela época, o sacerdote tinha que conhecer da lei de Deus, Bruno. Ele tinha que conhecer da lei de Deus. Ele tinha que conhecer, Ramon, da lei civil. Porque é ele que julgava os problemas entre o povo. Ele tinha que conhecer de medicina. Porque, por exemplo, quando o cara... A Bíblia diz isso. Quando o cara estava doente, por exemplo, naquela época existia aproximadamente 30 tipos de doença, de lepra, por exemplo. E quando a pessoa tinha a dúvida se tinha lepra ou não, quem é que afirmava ou não? O sacerdote. Era o sacerdote que dizia, realmente é lepra, você vai ter que ser afastado. Ou o sacerdote que, quando o cara dizia está curado, que não era muito comum, mas era o sacerdote que dizia, está curado, pode retornar. Então veja que o sacerdote, ele era um cara extremamente qualificado. Ele tinha que conhecer da lei de Deus, da lei civil, ele tinha que conhecer de veterinária, porque ele que analisava os animais que iam, por exemplo, ele e o seu grupo, né? Que os animais que iam ser ofertados. Então, olha isso. Ezequiel, filho de sacerdote, preparado para ser sacerdote. Pensa, Ezequiel ali, anos e anos, sendo trabalhado, preparado, qualificado. Só que, na iminência de Ezequiel viver aquilo que ele esperava, aquilo que era um propósito na vida dele, acontece algo totalmente inesperado. Ezequiel é levado cativo para a Babilônia. Ora, o que um sacerdote fazia? Onde ele atuava? No templo, nas coisas sagradas. Só que agora Ezequiel, que era para estar vivendo, vamos colocar assim, um sonho ministerial. Na idade, na época em que ele vai viver aquilo que a vida inteira, imagina o pai desde cedo, o pai dele dizendo, meu filho,
Quando chegar a época, você vai ser consagrado. Você vai estar na casa do Senhor. E naquela época era um privilégio. O cara que tinha a sua semana para servir no templo. Havia escalas e demorava tempos. Então aquilo era um privilégio de estar perante o Senhor em favor do povo. Imagina Ezequiel ouvindo isso anos e anos. Com 25 anos, consagrado. Imagine, pode até ter começado a exercer algumas funções. E no 30º ano, é para ele começar realmente a exercer a função. Mas o texto que nós lemos, diz que no 30º ano, Ezequiel não está no templo. Ezequiel não está na sua função. Ezequiel está num país que dominava a época, dominava o mundo naquela época, aquela parte do mundo. Daniel está cativo. Daniel está num lugar que não tem templo. Imagine o que você é. Ah, eu sou sacerdote. Ih, está no sal. Porque aqui não tem templo. Pense, irmãos, que frustração. Eu tenho só que, antes de avançar, fazer um parêntese. Que o texto que nós lemos, coloca por favor novamente o verso 3. Rapidinho. Volta um, por favor. Volta outro, por favor. Pronto. Olha como começa no 30º ano. Eu tenho só que abrir esse parênteses para eu passar a informação correta e avançar. Há uma discussão entre os estudiosos e teólogos sobre o que é esse 30º ano. A que ele se refere? Não há uma explicação específica da palavra. Mas tem muitos estudiosos de peso, tanto pentecostais quanto reformados, que defendem com uma certa assertividade que esse 30º ano pode sim se referir ao ano, à idade de Ezequiel. E é nessa linha que eu vou seguir. Então, esse 30º ano, entre outras possibilidades, pode se referir ao 30º ano de idade de Ezequiel. E por que isso é importante? De novo eu repito, ele era filho de sacerdote, preparado para ser sacerdote, e no ano em que ele completa 30 anos, que era para ele fazer, assumir, ele está vivendo uma estação totalmente diferente. E isso se conecta totalmente com a nossa vida. Isso se conecta totalmente com as estações da nossa vida. É maravilhoso, Lili, quando a estação em que estamos vivendo está totalmente alinhada com o que Deus desenhou. É maravilhoso, sim ou não? Com aquilo que a gente, na verdade, eu vou até mudar, né? Porque, na verdade, o plano de Deus sempre vai se cumprir. Nós é que, às vezes, temos alguns planos e que não se alinham com aquilo que está acontecendo. Isso gera uma frustração. Eu não sei como está para você. Tem algumas coisas que eu vivi nesse segundo semestre de 2025 que não estavam nos meus planos. Se eu pudesse, eu não teria vivido. Se eu pudesse escolher, eu não teria passado. Mas eu tenho clareza, e quero dizer isso para você, até mesmo aquelas situações que nós não escolhemos, que nos pressionaram, que nos frustraram, até mesmo nisso, a mão do Senhor está no controle de tudo. Eu não sei como é que você está chegando nesses últimos dias finais. Ezequiel, imagina a frustração, preparado para isso, para exercer esse ministério maravilhoso, e naquele momento ele está numa nação hostil, e não tem nada de expectativa, que ali naquele lugar, ele possa viver o que Deus tinha para ele. Mas o texto que nós lemos, ele traz esse texto tão simples e tão pequeno, ele traz algumas lições que são maravilhosas para esse momento. Ezequiel está na Babilônia. Ezequiel, o texto diz que ele está lá no rio Quebar. Se você depois fizer uma leitura do Salmo 137, você vai ver que lá no Salmo 137, o escritor do Salmo 137 menciona esse período de Ezequiel. E ele diz que ao lado dos rios da Babilônia, eles se assentaram e choraram, se lembrando de Sião. E a Bíblia diz que eles eram adoradores, que eles tocavam.
E a Bíblia diz que eles, sentado ao lado desses rios, entre eles esse rio Quebar, eles choravam, porque eles tocavam no templo do Senhor. E agora eles estão com as suas harpas em um país estranho que não tem templo, não tem adoração, não tem nada. E a Bíblia diz que os caldeus, os babilônicos, ainda zombavam deles. Diziam: cante para nós. Cante aí uma canção para nós. E a Bíblia diz que eles penduravam as suas harpas nos salgueiros e choravam. Quando o texto fala aqui do rio Quebar, fala desse lugar de desolação. Fala desse lugar de falta de esperança. Fala de um lugar de sonhos frustrados. Mas a Bíblia diz, o texto que nós lemos, a Bíblia diz no versículo 1, que nós lemos: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, que estando eu no meio do cativeiro. Olha o que o texto diz. Ezequiel está no meio do cativeiro, junto ao rio Quebar. O que aconteceu? Se abriram os céus sobre aquele lugar. E é isso que eu declaro sobre você nessa noite. Independente, irmão, do lugar, da circunstância, da estação, que os céus se abram com visão e direção de Deus para a sua vida. Porque esse texto nos ensina que Deus não está limitado, como eu acabei de falar. Deus não está limitado à geografia, à fronteira, a templo. Qual era a preocupação dos judeus? Para eles, Deus só se revelava no templo. E agora eles estão no lugar que sequer templo tem. Como é que eles vão ser direcionados? Mas a Bíblia diz que não foi Ezequiel que pediu para o céu se abrir. A Bíblia diz que não foi ele que orou para que o céu se abrir. O próprio Deus é que interveio naquela situação e começou a trazer uma direção e uma esperança. E é isso que eu declaro para você nessa noite. Que o próprio Deus é que vai abrir os céus e trazer direção e esperança para ainda este ano. Eu não estou falando, irmão, só para o próximo ano, não. Para ainda este ano, Deus interveio. Diga comigo: Deus não está limitado por fronteiras ou condições. Deus não está limitado, irmão, porque às vezes a nossa circunstância está tão frustrante, está tão decepcionante, que a gente acha que não dá mais, que não tem condições de Deus agir. E eu vim nessa noite para dizer isso para você: os céus estão abertos, para que a glória do Senhor se manifeste com direção, com encorajamento, com visões de Deus para a sua vida. Deus não está limitado. O lugar e a condição era desoladora. Era desolador. Ele está lá do lado do rio Quebar, um meio ao caos e meio à cinza, mas Deus intervém. Os céus se abrem. E é interessante que quando você olha assim num contexto geral da Bíblia, você vai ver vários momentos em que a Bíblia menciona essa ideia de os céus se abrirem. Por exemplo, quando João está preso na ilha de Patmos, em que parece que tudo aqui na terra está fechado para ele, a Bíblia diz que os céus se abrem e Deus traz uma revelação extraordinária, dizendo: João, aí na terra pode estar tudo fechado, mas o céu continua aberto e eu estou no controle de tudo. Eu estou no domínio de tudo. Então, a primeira direção que nós temos nesse texto é que Deus não está limitado a fronteiras, lugares, condições, circunstâncias ideais. Mas esse texto nos ensina também que o propósito divino supera as frustrações de sonhos interrompidos. Você pode dizer isso comigo? O propósito divino supera as frustrações de sonhos interrompidos. Muitos de nós, é muito provável que muitos de nós, este ano, se a gente fosse passar o microfone, Joyce, é muito provável que a maioria, ou se não todos, teve pelo menos um sonho interrompido. Eu tive vários sonhos interrompidos. Vários. Mas eu sei, e esse texto me dá esperança,
que o propósito de Deus, ele supera isso. Ele supera a frustração de um sonho interrompido. Ezequiel, imagina o sonho interrompido. Era para Ezequiel estar no templo, adorando, servindo, intercedendo, conversando com Deus acerca do povo, mas não. Ele está lá, na cidade dos colonos, junto ao rio Quebar, um lugar de frustração, de desolação, mas o texto nos mostra que Deus tinha um propósito. Ele ia ser um sacerdote, mas Deus intervém e o levanta como um profeta naquele momento. Deus o levanta como um profeta da esperança, porque se você pegar, eu não me lembro exatamente, mas acredito que até o capítulo 32 ali do livro de Ezequiel, você vai ver ele trazendo direção e clareza do juízo. Mas do capítulo 33 em diante, sem dúvida, é um dos profetas que mais falam da esperança, inclusive aquele conhecidíssimo texto do Vale de Ossos Secos. O que é aquilo? Senão uma belíssima mensagem de esperança, dizendo, olha, ainda que os ossos estejam sequíssimos. Você lembra daquela visão do Vale de Ossos Secos? Que o Espírito o leva a um vale que está lotado de ossos. E o texto diz, ossos sequíssimos, para dizer que não tinha mais esperança. E muitos de nós estamos assim, sem esperança. A gente até está dizendo aqui fora com a boca às vezes, não, eu acredito, mas lá dentro, muitos de nós, não acreditamos mais que Deus pode agir. Não acreditamos mais que Deus pode intervir. Não acreditamos mais que Deus pode trazer renovo, que Deus pode corrigir a rota, que Deus pode fazer milagre. Irmãos, nós temos que continuar, Pedro, confiando nesse Deus que faz milagres. Nesse Deus que cura, nesse Deus que faz de novo, nesse Deus que traz à existência o que não existe. O propósito divino, ele supera os sonhos interrompidos. A revelação de Deus surge no momento de morte dos sonhos. Seja sincero, como que está a sua esperança? Como que estão os seus sonhos? Pessoais, profissionais, espirituais, emocionais, financeiros, como que estão? Como que estão as expectativas? Muitas vezes nós já estamos tão frustrados, nós já estamos tão cansados que a gente fala assim, eu não vou nem fazer plano não, porque aí eu não me frustro. Eu não vou nem, às vezes eu coloco assim, mas sabe de uma? Eu não vou nem criar expectativa, pois eu vim para te dizer o contrário. Crie expectativas em Deus. Eu não estou jogando nada emocional aqui para você. Eu não estou dizendo que o que Deus vai fazer é fácil. Eu não estou dizendo que não vai ter luta, mas eu estou dizendo que em Deus nós podemos e devemos ter expectativas. Devemos ter expectativas. O projeto, quem olhava para Ezequiel nesse momento, parecia, não tem mais jeito, Ezequiel. Jeremias está lá em Jerusalém profetizando que o cativeiro não vai ser rápido, porque tinha profetas dizendo, pastor Raul, não, vai ser rapidão, eles só foram ali, mas daqui a pouco volta. E Jeremias estava dizendo, gente, o cativeiro é 70 anos. Pensa, aí Jeremias está lá em Jerusalém, contemporâneo, um pouco mais velho, mas contemporâneo de Ezequiel. Jeremias fica lá. Aí Deus vai e levanta, minha amiga Marta, aqui um profeta. E a primeira mensagem dele é o quê? Que Deus vai executar o cativeiro. 70 anos de cativeiro. Agora pensa o profeta que está profetizando. Fala, puxa vida, 70 anos de cativeiro? Pode ser que eu não consiga exercer mais meu sacerdócio, não. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Será que nessa idade ainda dá? Será que nessa estação da vida ainda é possível? Será que ainda dá para corrigir a rota? Será que ainda dá para começar de novo esse projeto, esse sonho, esse ministério, esse empreendimento? Será que dá? Eu vim para te dizer, dá, meu irmão. Dá sim, acredita em Deus, apresenta ao Senhor, não faça por emoção, porque eu não estou aqui para mexer com a sua emoção, eu orei por essa palavra.
Eu orei, apresente a Deus, se Deus sinalizar, vá, acredite, porque Deus não brinca com os nossos sonhos. Então Deus, o propósito de Deus supera aquela circunstância. E eu quero dizer para você, que o propósito que Deus tem na sua vida não está limitado pela circunstância que você está vivendo hoje. O propósito que Deus tem na nossa vida não está limitado pelo que eu preciso repetir, porque Deus está falando conosco aqui hoje. O propósito que Deus tem na nossa vida não está limitado pela circunstância que você está vivendo hoje. A Bíblia diz que os céus se abrem e Deus dá uma visão. E essa visão não é o objetivo de eu tratar dela aqui, depois você pode ler o capítulo 1 inteiro, mas basicamente, a visão é para demonstrar a soberania da glória de Deus. Deus é soberano sobre todo o acontecimento. Você pode dizer isso, Deus é soberano sobre todo o acontecimento. Quando acontece algo que vai ao encontro, nós dizemos muitas vezes, glória a Deus, foi bênção de Deus, foi direção de Deus, mas temos muita dificuldade quando as coisas saem errado, a gente dizer, Deus foi que permitiu isso. Não vou nem dizer que Deus fez, mas a visão que Deus traz, era uma visão para dizer, Ezequiel, eu estou no controle de tudo. E eu quero dizer hoje, Deus dizendo, eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle de tudo. A visão era necessária para que ele suportasse a missão que Deus tinha para ele. Porque ele ia enfrentar um povo obstinado, um cenário de cativeiro, e ele precisava de uma direção. E o texto mostra, por meio dessa visão, que a soberania de Deus, ela é que controla a história. A nossa história, a minha história, a sua história, da sua casa, da sua família, desta igreja. Ela está no controle da soberania de Deus. E nós precisamos nos submeter a essa soberania. Porque muitas, irmãos, das frustrações, muitas vezes que vivemos, é porque nós não queremos nos submeter à soberania de Deus. Nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos que Deus só homologue, chancele o que nós decidimos fazer. E nessa noite, nesse período aí de transição, é saudável, é sábio, é prudente nós apresentarmos ao Senhor, alinharmos os nossos sonhos individuais aos planos coletivos de Deus. Alinharmos a soberania dele controlando tudo. Era um caos e os céus se abrem e a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre ele, dizendo, Ezequiel, sou eu que estou conduzindo tudo. E eu quero dizer isso para você, é Deus que está conduzindo tudo. Você pode dizer assim, a minha vida está sendo conduzida pela mão de Deus. A mão do Senhor, o texto diz, a mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor, a glória do Senhor. Agora, o texto, quando eu disse do 30º ano, pensa. Ezequiel, vamos pensar nessa possibilidade de os 30 anos serem os 30 anos de idade. 30 anos de preparação. E agora, na hora de viver o sonho, ele está no cativeiro. Mas eu já vivi experiências, e esse texto também nos ensina, que o tempo de espera obediente em Deus nunca é um tempo perdido. Esperar não é fácil. Esperar é um desafio. Reconhecer que as coisas não vão acontecer como a gente esperava, requer humildade. Reconhecer que nós não damos conta de fazer tudo, requer humildade. Um dia desse, uma pessoa perguntou aqui para mim, e ela, na verdade, 2 pessoas falaram. Quando eu falei do devocional, aí uma pessoa me falou ali, pastor, eu lembro que o senhor falou que estava escrevendo o devocional,
E aí, vai sair ou não vai? Pensa como foi difícil para mim. Eu falei, vai sair, mas não agora. Mas difícil isso, porque eu planejei. A Bíblia diz que o homem faz planos. Planejei, escrevi, está lindo a coisa. Só que não está do jeito que eu quero ainda. Eu não tive tempo de terminar a revisão, mandar para revisão, enfim. E não deu por quê? Porque a vida, ela é cheia de desafios, sim ou não? Estava cuidando de mim, da minha casa, da câmara, da igreja, de uma obra. Entendeu? Querendo escrever um devocional e cuidar de um pet. E aí eu entendi e reconheci, sabe o quê? Que eu não sou nem onipotente, nem onipresente, nem onisciente. Muitas vezes a gente está adoecendo porque a gente quer fazer tudo. As nossas frustrações é porque a gente está querendo. E Deus está dizendo, vai no que você dá conta. Reconhece seus limites. Não entre em lugar que Deus não está mandando você entrar. Saia de batalhas que Deus não mandou você lutar. O tempo de preparação foi perdido? Não. Se era necessária aquela preparação toda para ser um sacerdote, imagina para ser um profeta numa nação hostil. Imagina, Daniel, com um povo obstinado. Está entendendo? Deus não desperdiça o tempo de espera obediente. Se você está aguardando o que Deus prometeu, você tem clareza, Deus prometeu, espera de forma obediente. O texto nos ensina que a preparação obediente nunca é desperdiçada. Os tempos de espera, os tempos de sonhos enterrados, muitas vezes se mostram como um período de preparação para que Deus faça coisas maiores na nossa vida.